Olá, pessoal da primeira série. Voltei para continuar a correção das atividades das aulas 22 e 23. Continue aí com a sua apostila e me siga na correção. Agora, vamos para os exercícios do Em Casa. Caderno de exercícios, capítulo 8, questões 1 até 8. Questão 1. O termo tectônico ou tectonismo relaciona-se com movimentos verticais e horizontais realizados pelas placas continentais. Opção A. Questão 2. Geocientistas estimam que, a cada ano, o Himalaia cresça cerca de 4 milímetros de altura. É um fenômeno imperceptível aos olhos humanos, mas que ocorre há milhões de anos, contribuindo para a formação dessa importante estrutura geológica. O movimento tectônico responsável pela formação das cadeias de montanhas, como a do Himalaia, é conhecido como orogênese. Opção A. Questão 3. A litosfera é dividida em placas rígidas, que flutuam sobre o manto e movem-se lentamente em várias direções, aproximando-se ou se afastando umas das outras, ou ainda deslizando lateralmente uma ao longo da outra. Por meio de raios laser emitidos de satélites artificiais, obteve-se a confirmação do movimento das placas tectônicas, pois foi possível medir o afastamento dos continentes. A teoria que explica esse fenômeno descrito no texto denomina-se tectônica de placas. Opção B. Questão 4. No século XX, muitas dúvidas sobre a estrutura do nosso planeta começaram a ser explicadas de forma convincente e sedutora. Uma das teorias mais importantes que vão nessa direção é a célebre teoria da deriva continental. Verificando que os contornos da América do Sul e da África correspondiam, Alfred Wegener, geofísico alemão, admitiu a hipótese de um continente único, Pangeia, no passado, que teria se dividido em duas partes devido ao movimento de deslocamento das massas sólidas sobre massas líquidas. Essa hipótese abre caminho para a teoria das placas tectônicas. Assim, juntando-se à teoria da deriva continental à deriva das placas tectônicas, temos o apoio explicativo para um conjunto de fenômenos de nosso planeta. Assinale a alternativa incorreta. É a opção E. Os processos erosivos que esculpem os relevos, dando-lhes as formas conhecidas no interior dos continentes, são explicados fundamentalmente com base na teoria das placas tectônicas. Questão 5. De repente, sente-se uma vibração que aumenta rapidamente. Lustres balançam, objetos se movem sozinhos e somos invadidos pela estranha sensação de medo do imprevisto. Segundos parecem horas, poucos minutos são uma eternidade. Estamos sentindo os efeitos de um terremoto, um tipo de abalo sísmico. O fenômeno físico descrito no texto afeta intensamente as populações que ocupam espaços próximos às áreas de alívio de tensão geológica. Opção A. Questão 6. O vulcanismo é um dos processos da dinâmica terrestre que sempre encantou e amedrontou a humanidade, existindo diversos registros históricos referentes a esse processo. Sabe-se que as atividades vulcânicas trazem novos materiais para locais próximos à superfície terrestre. A esse respeito, pode-se afirmar corretamente que o vulcanismo ocorre quando aberturas na crosta aliviam a pressão interna, permitindo a ascensão de novos materiais e mudanças em seus estados físicos. Opção D de dado. Questão 7. O mapa apresenta a localização de vários sismos de grande magnitude. Analise-o e responda. Questão A. Por que ocorrem sismos e quais são suas consequências? Os sismos, conhecidos como terremotos, são tremores de curta duração da crosta, que ocorrem em sua maior parte em função do contato entre duas placas tectônicas convergentes ou transformantes.
Entre as consequências provocadas pelos terremotos, pode-se citar a formação de grandes falhas tectônicas e destruição, em maior ou menor escala, dependendo de sua magnitude, de edificações urbanas e rurais. Questão B. Justifique a ausência de sismos de grande magnitude no Brasil. A ausência no Brasil de terremotos de grande magnitude é resultado da posição central que ele ocupa na placa tectônica em que se localiza, a placa sul-americana. 8. Leia o seguinte texto. No último mês de março, a Terra teve um de seus piores desastres naturais. O Japão foi atingido pelo maior terremoto de sua história, seguido por um tsunami que varreu uma vasta área da costa nordeste do país. Com uma força equivalente ao poder de 30.000 bombas de Hiroshima, os estragos foram imensos e a situação de calamidade foi potencializada pela explosão de uma usina nuclear e pelo vazamento radioativo na província de Fukushima, a 270 quilômetros ao norte de Tóquio. Qual é a relação entre terremoto e tsunami? Nas áreas de contato entre placas tectônicas ocorre acúmulo de energia nas áreas de tensões, que ao ser liberada pode provocar terremotos com epicentro em áreas oceânicas. Esses terremotos podem dar origem a ondas gigantes, denominadas tsunamis, que ao atingirem regiões costeiras provocam grande destruição. Finalizo aqui a correção dessa atividade, espero que todos tenham entendido. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço a todos.